e aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver com a Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, do capítulo 7, do versículo 21. A gente vai falar de dois tipos de pessoas que podem estar no mesmo lugar, na mesma hora, ou seja, na mesma reunião, na mesma igreja. E a gente vai falar desses dois tipos de pessoas que estão no mesmo local, mas um ouve e o outro não ouve. Então a gente vai ver o que acontece com esses tipos de pessoas, que seriam os dois alicerces da alma dessa pessoa, e quanto também é para a família. Amém, irmãos? Mas a gente vai desenvolvendo essa mensagem através do Espírito Santo. Mas diz assim, em Mateus, o capítulo 7, do versículo 21, Jesus já diz um alerta assim: nem todos o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Ou seja, Jesus mesmo fala, nem todo mundo que me chama de Senhor vai entrar no reino de Deus. Nem todo mundo que está na igreja vai conseguir entrar no reino de Deus, a não ser que faça a vontade de quem? Do meu Pai. E qual seria a vontade de Deus? Que a gente pratique o que? A palavra dele. Que a gente obedece os mandamentos deles. Que a gente venha viver os estatutos dele. Então, para você ser salvo, não basta somente dizer Senhor, mas que você venha o que? Fazer a vontade dele. Então, Jesus nos ensina que devemos cumprir a vontade do Pai Celestial, que é uma condição prévia, essencial para a entrada do reino dos céus. Então, a gente vai ver isso mais para frente durante a mensagem. Amém, irmãos? Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir a direção da palavra de Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Espírito Santo para o desenvolvimento desta mensagem. Fala no coração de cada um dos teus servos, meu Pai, que aqui se encontram. E peça ao Espírito Santo que desenvolva e fala profundamente no coração de cada um, Senhor. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, mas o Senhor apareça, meu Pai. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito, para usar a minha boca, para pregar o teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, é o momento de ouvir a tua palavra. Nós iniciamos louvando ao Senhor, ao mesmo tempo do louvor buscando. Tivemos agora os louvores das mulheres, então nós louvemos ao Senhor. Iniciamos glorificando a Ti. Agora é o momento, meu Senhor, de nós ouvir a Tua voz, de nós ouvir a Tua palavra, meu Pai. E depois disto, ainda a gente vai querer buscar um pouco da Tua presença, para que a semana seja uma semana de bênçãos através do Senhor. Então abençoa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aqueles que crêem, diga amém. Graças a Deus, palmas para Jesus. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Já abre comigo no livro de Lucas, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, do versículo 46. A importância, irmãos,
de a gente obedecer a palavra de Deus. Porque tudo envolve. Eu estava meditando nessa palavra, ainda hoje também. E eu estava meditando, se veja que cada um de vocês que estão aqui hoje é um escolhido de Deus. Sabia disso? Você já pensou? É como ocorreu comigo. Um dia eu estive na presença de Deus, um dia eu saí e abandonei. Aí depois retornei. E nessa medida que eu retornei, havia os momentos das minhas lutas, naquele combate que eu estava. Chegava uma hora que eu estava orando a Deus, por que eu? Por que eu tenho que ser justamente eu? Tinha minha mãe para chamar, para vir orar por mim, mas não chamou. Tinha mais os meus outros irmãos, mas não chamou. Mas por que eu? Porque dos 5 irmãos, embora que uma já faleceu, mas naquela época ela estava viva, mas por que dos 5 irmãos eu fui chamado? Por quê? E assim eu estava analisando, e assim é cada um de vocês. Você já pensou? Você já analisou? Por que eu estou na igreja? Por que eu fui chamado? Porque a obra de Deus, irmãos, Ele quer fazer com você e ao mesmo tempo trabalhar em você e trabalhar também na família. Estão compreendendo? É como aquela história. Eu sou a ovelha negra da família. Aí Deus o que Ele faz? Ele vai lá justamente e pega justamente a ovelha negra da família e o converte. Para que os outros familiares olhem como que você mudou, que eles vejam o Deus que você tem. Então é isso. Se cada um de vocês hoje estão aqui, porque cada um de vocês foram chamados, irmãos. Cada um de vocês foram chamados. Então cuide disso daí. Porque se você, de repente, sair e abandonar, quem vai garantir que alguém de dentro da tua casa vai vir no teu lugar? Estão compreendendo, irmão? Eu estava analisando isso daí. E eu analisei porque, veja só, no início eu fui chamado para a obra. Deus me livrou, me tirou da onde eu estava, naquela podridão, naquela escuridão de vida. Aí me colocou na igreja, fui levantado a obreiro na época e fiquei ali também orando pela minha família. E nenhum ia na igreja. De repente, do nada, me afastei, vocês conhecem um pouco dessa história, e abandonei Jesus. Por 7 anos eu fiquei fora da presença de Deus, e desses 7 anos, nenhum da minha família foi para a igreja. Eu tive que retornar. Eu estava analisando isso, irmão. Hoje mesmo, aqui mesmo, depois do almoço, antes do almoço até, sentado aqui, lendo essa mensagem, e olhando para as cadeiras, eu falei, puxa vida, é mesmo. Então significa, se você que está aqui hoje, ou esses que até mesmo começaram a ouvir e faltaram hoje por algum motivo, se eles saírem, não vai haverá outro que vai vir no lugar deles de dentro da família. Existe aqueles que está aqui na igreja, outro está aqui, outro está ali. Quanto mais pessoas virem, melhor. É ou não é? Melhor. Mas hoje é só vocês. Uma mãe está buscando pelos filhos, o filho de repente vem. O irmão busca para o outro, a mãe busca pelo outro, o marido busca pela esposa, a esposa busca pelo marido, e assim vai. E vai trazendo, e vai trazendo. Mas se você sai, quem vai garantir que outro permaneça? Ou quem vai garantir que outro vai vir no teu lugar da tua família para lutar por você? Por isso que Jesus fala, nem todo mundo fala, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas a gente vai falar acerca de dois tipos de pessoas, ou de 2 alicerces. Assim, vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 46. Olha só o que ele fala. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Já fala. Por que você me chama de Senhor, mas você não faz nada do que eu digo? Nada. Absolutamente nada. O mundo, as pessoas do mundo, a gente vê, tem redes sociais no YouTube,
eles envolvem Deus em tudo, bota Deus até no meio da política. Ah, se depender de Deus agora, que Deus vai abençoar e vai colocar o fulano na presidência. Desde quando que Deus entra nesse negócio? Nunca. Porque são pessoas que falam que é Senhor, mas não faz o que eu mando. Quer dizer, não se entrega, não faz nada para Jesus, mas quer ser salvo. Não faz nada para Jesus, não evangeliza, não sai nem ganhar alma, digamos assim, não ora, não jejua, não faz nada nem por si, mas quer ser salvo. Quer ter uma vida diferente. Aí o que Jesus fala? No versículo 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então o próprio Jesus, ele vai mostrar quem é semelhante. Significa que não é eu ou você ou qualquer um de nós que temos que chegar e dizer: ah, essa pessoa é isso, porque não vai. Ah, essa pessoa é aquilo, porque não vem. É o próprio Senhor Jesus faz isso. O próprio. Quer ver? Ele fala aqui. Versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. Então Jesus está contando a história desse homem que ele ouve a palavra, então ele fez um fundamento bem fundo, né? Vocês que mexem, o Wander que mexe com esse negócio, para fazer o muro tem que fazer o bem fundo, né? Alguma coisa ali, né? Um alicerce bem, ou levantar uma casa. Então não é feito de qualquer jeito. E olha só, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então ele já colocou dois tipos de pessoa: o que ouve a palavra e o que não ouve a palavra. No Mateus 7, ele fala da mesma coisa, mas ele fala de dois tipos de pessoa. Ele fala do homem prudente e o do homem insensato. Então, se você pratica a palavra de Deus, ouve e pratica, você está edificando a tua vida, você está edificando a tua alma na rocha que é Jesus. Estão compreendendo? Agora, o que não ouve e não pratica, ele está pegando a sua alma, ou ele está sendo o alicerce e cravando, sabe onde? Na terra. Ou, da outra lá em Mateus, na areia. E os dois, ele pode estar no mesmo lugar, na mesma reunião, nas mesmas consagrações, pode estar tudo junto. Mas quando vem a dificuldade, quando vem os problemas, quando vem esse vento, como Jesus fala, quando vem essa tempestade, quando Jesus fala, o que está na rocha, ele permanece. E o que colocou sobre a terra, o que acontece com ele? Ele cai, desiste. Mas por quê? Porque ele não ouve. Ele quer: Senhor, Senhor, me ajude. Senhor, Senhor, eu quero isso. Senhor, Senhor. Mas, mesmo assim, ele chama Jesus de Senhor. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí o Senhor olha para ele e vê que ele não está na rocha. E vê que ele não está afundado naquela rocha. O alicerce dele não está ali. O alicerce dele está na areia, está na terra. E aí quando vem os problemas, se arrasta, que vem com tudo, aí pronto, aí a pessoa desiste, aí a pessoa, daí para ela não achar culpa nela, ela começa a achar culpa no fulano, é culpa do pastor, é culpa de obreiro, de obreira, aí é culpa do irmãozinho, da irmãzinha.
É culpa do fulano, do ciclano, é culpa do cachorro. Até o cachorro, coitado, leva a culpa. Por causa do quê? Porque ele não colocou o alicerce na rocha. Ele fez de qualquer jeito, colocou de qualquer jeito, fez a casa dele, levantou de qualquer jeito. Então a gente tem que colocar o nosso alicerce, a nossa vida, sobre a rocha, irmão. Por isso que Jesus fala sobre isso daqui. E a gente tem que ser o quê? Prudente com as coisas. E não ser um insensato, como lá em Mateus, mas depois lá na frente eu vou ler isso daí para você ver. Lá em Mateus, ele fala, aqui, ele simplesmente falou, mas lá ele fala do homem prudente e do homem insensato. Agora, por que muitas vezes não dá certo nada na vida de um crente? Já analisou? Não dá certo nada na vida do crente. Acontecem as coisas erradas. Aí ele tenta procurar o culpado. Ah, porque fizeram uma bruxaria para mim. Ah, porque fizeram uma macumba para mim. Não, não é porque fizeram uma bruxaria. Não é porque fizeram macumba. Até porque se fizer bruxaria, macumba, feitiçaria, se eu tô com a minha vida na rocha, pode vir o maior boi que eles forem oferecer pro diabo. Não vai me atingir. Porque eu estou aonde? Sobre a rocha. Sobre a rocha. Mas muitas das vezes é o pecado que predomina na vida da pessoa. Ela não consegue vencer nada na vida. Ela fala, eu vou na igreja, não resolve. Eu oro, não está resolve. Se é que ora. Eu jejuo, não está resolvendo. Se é que jejua certo. Só que o fato é, às vezes é o pecado. É o pecado. E é um pecado que a pessoa, de certa forma, ela não quer largar. Ela não quer abrir mão desse pecado. Ela não quer abrir mão. Então ela prefere ocultar o pecado dela e ficar dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. Mas a vida não muda. Senhor, Senhor, Senhor. Mas os caminhos não mudam. Senhor, 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 mas a vida dela não muda e ao derredor da família também não muda. Por conta do quê? Até do mau testemunho que dá. Temos que tomar muito cuidado com isso, irmão. É seríssima a salvação. Você tem que, priorizar a tua salvação. Você tem que cuidar da tua alma. É esta alma que você tem que cuidar. É algo tão precioso, tão valioso, irmão, que Satanás ele está fazendo de tudo para levar essas almas para o inferno. De tudo. Ele não quer saber do teu carro, irmão. Ele não quer saber da tua casa, ele não quer saber do teu dinheirinho, não. Satanás quer saber da tua alma. Ai, Satanás tocou na minha saúde. Deus vai lá e cura. Ah, Satanás destruiu meu carro. Deus vai lá e manda alguém arrumar. Agora, o que ele quer é a tua alma. É isso que ele quer. É isso que é importante para ele. Tanto a tua alma é importante para Satanás, como também é importante para Deus. Amém, irmão? É importante para Deus. A gente tem que analisar, se eu morrer hoje, para onde vai a minha alma? Porque a salvação não se conquista de vez em quando, se conquista hoje. Todo dia você conquista a tua salvação, é todo dia. Enquanto você está vivendo, você está lutando por essa salvação. Digam graças a Deus. Por isso que uma das colunas, uma das primeiras colunas que Jesus fala aqui, é da sua vida. E tem que ter fé. Amém, irmão? Abre comigo no livro de Romanos. Rapidamente, livro de Romanos, do capítulo 10. Para você entender. Romanos, capítulo 10. Quem achou, diga graças a Deus. Então, olha. Capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, para mim firmar a minha vida nessa rocha, então eu tenho que ouvir a palavra de Deus.
E ao mesmo tempo, eu também tenho que ouvir e praticar aquilo que Deus está me ensinando. Porque aí eu estou o quê? Edificando a minha casa. Quando se fala minha casa, não está falando da peça das casas, está falando de você. Amém, irmão? De você. Tem um louvor que canta assim, e essa casa é minha casa. É mais ou menos assim? Como que é? Quem canta isso? Essa casa é sua casa. Nós o quê? Então, só que, no meu entender, essa casa, como é que é? Essa casa é a sua casa. Então, no meu entender, essa casa é sua casa, eu não atribuo ela a uma igreja, eu atribuo isso aqui. Essa casa, essa vida é a sua casa. Amém, irmãos? Porque aonde que o Espírito Santo tem que fazer morada é aonde? Dentro de você. Então essa é a casa. É esse alicerce que está dentro de você. E é isso que você tem que fazer. Ter esse alicerce na rocha. E manter essa fé. Mas tem que ouvir também a palavra e praticar a palavra. Por isso que lá em Hebreus, vou até ler rapidinho aqui para você ver, está até aqui quase no ponto. Quer ver? Ó? Hebreus do capítulo 11, do versículo 1. Olha como é que ele fala aqui, ó. Ele fala bem assim, ó, quer ver? Ó? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então eu tenho que praticar a palavra de Deus, eu tenho que colocar a minha casa fundada nessa rocha e manter essa fé. Porque para você ser salvo, irmão, é pela fé. É a maior loucura. Como que eu vou ser salvo? Como que eu faço para ser salvo? Imagine você, jovem, mocinhas, se manter pura para poder ser salvo. É uma questão de fé. O mundo vai achar isso bizarro. Estou falando até para as mocinhas aí. O mundo vai achar bizarro. Vai achar que vocês são quadradas. Vai achar que vocês estão fora do padrão. Mas se mantenha a pureza, mantenha a fé e essa pureza para poder ser salvo, ou amanhã depois, né, quando tiver numa idade boa para resolver se casar, aí é outra história. Mas o mundo não entende isso. O mundo não entende. O mundo fala que você é quadrado, que você está fora de si, que você é doida, porque o mundo mudou, sim, o mundo mudou, mas mudou para pior. Mudou para pior. Então isso é manter a fé, irmão. Digam graças a Deus. Porque muitas pessoas esmorecem porque não cultivam a fé entre si. E quando passam por tempestades, não acreditam que pode superar. Não acreditam mais. Porque na hora, quando não tem nada, irmão, quando nada acontece, é fácil dizer que tem fé. É fácil. É fácil você estar num navio, naquele oceano Atlântico, aquele navio bonito, grandão, e você olhando os mares, aí onde manda mensagem, nossa, eu estou na fé, Deus está abençoando, estou viajando. De repente o mar começa a balançar o naviozão, e começa a dar tempestade, e os marinheiros, você olha os marinheiros já ficam desesperados, que os mais experientes já começam a ficar desesperados, e daí? Será que a pessoa vai manter a mesma fé? Ou ela vai desistir? Ou ela vai ficar com medo? Porque na hora, a pessoa acaba ficando em dúvida. Na hora, irmãos. Mas por quê? Porque daí não ouve a palavra. E se ouve, põe a mão aqui e escuta para lá. Não pratica. Não quer colocar o alicerce sobre a rocha, não quer fazer esse fundamento, quer fazer de qualquer jeito. A palavra de Deus não é do seu jeito. A palavra de Deus é do jeito dele. É do jeito de Deus. Não é do meu jeito. Não é do jeito do pastor. Não é do jeito da igreja Embaixadores do Reino de Cristo. Tem que ser do jeito dele. Se não for do jeito que está escrito aqui, irmão, já era. Já era tanto para mim como para vocês. Já era para todos nós. Tem que ser do jeito que ele escreveu. Se ele falou é assim, está determinado, será assim.
É que nem o Apocalipse que a gente está falando nas terça-feira. A gente prega o Apocalipse das coisas que vai acontecer. Então Jesus já deixou bem dado aqui, escrito aqui, que as coisas já vai acontecer, mas não tem como mudar mais. Já está escrito. Já está lá no reino de Deus escrito, lá no reino dos céus escrito. Então não tem como mudar mais. Vai ter as 7 taças da ira, vai cair. Terremotos vai acontecer, pior ainda. A fome vai piorar mais ainda. Então não tem como mudar o cenário. Porque tudo está no controle de quem? De Deus. Amém, irmão? Ó, os dois personagens dessa palavra são chamados de prudentes e insensatos. Quer ver? Vamos lá comigo no livro de Mateus. Para você entender. Vamos lá. Na verdade, eu deveria ter começado com Mateus. Lá em Mateus, do capítulo 7. Versículo 24. É quase igual o do Lucas. Quem achou, diga graças a Deus. Tá, então vamos analisar aqui. Ó, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, você veja que ele fala agora, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopravam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quer dizer, colocou até a família no rolo. Porque se eu fazer o alicerce de uma casa, de qualquer jeito na areia, de qualquer forma, obviamente eu vou trazer minha família para dentro. Aí o vizinho do lado, do lado do terreno, construiu no mesmo tempo que eu. Só que eu fui mais rápido. Ele não, ele já demorou mais. Enquanto ele estava fazendo o buraco, eu já estava colocando as telhas, eu já estava mais tranquilo. É ou não é? Aí depois ele terminou, aí ele trouxe a família também. De repente sai na televisão uma tempestade enorme aqui em Renascença. E a tempestade vem e começa a destruir tudo que vem pela frente. Aí passa pelo nosso bairro, destrói a minha casa, destrói a minha vida e, se duvidar, ainda mata a minha família. E a dele ficou de pé. É desta forma. Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu fundar a minha vida, se eu colocar a minha alma, o meu espírito, de qualquer jeito na presença de Deus, vai chegar a hora das lutas, vai chegar a hora da dificuldade, e eu não vou conseguir vencer. E o que é pior, acaba envolvendo até a família junto. Acaba envolvendo até a família junto. Estão compreendendo, irmãos? O homem prudente está no dicionário assim, que expressa prudência, com precaução e sensatez e cauteloso. Então isso é uma pessoa prudente. Cautela, tem a sensatez e tem a precaução. O insensato, ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, insano, doido e delirante. Imagine, Jesus fala, eu vou comparar ele como algum doido, delirante, que ouve e não está praticando,
E a hora que aconteceu o problema, aí eles vão pedir ajuda para mim. Aí vai ficar o critério do Senhor Jesus se ele vai ajudar ou não. Até porque ele não tem compromisso nenhum com nós. Ele tem compromisso sim com a palavra dele. Amém, irmão? Abre comigo rapidinho nos Salmos 111. Salmos 111. Salmos 111. Versículo 10. A única diferencial desses dois, além de ser prudente e sensato, é a sabedoria. Eles tiveram sabedoria. Eles não, um deles. A diferença, o diferencial foi a sabedoria. Tá bem assim, ó. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Ou seja, o que é temer a Deus? Temer a Deus não é você ter medo de Deus. Deus não é nenhum monstro. Temer a Deus é você respeitar a Ele, respeitar a divindade que Ele é, respeitar o poderio que Ele é, respeitar a autoridade suprema que Ele é, respeitar até a palavra dEle. E isso te causa que uma sabedoria. Aí nessa sabedoria, você terá o quê? Você será cauteloso. É cauteloso nas orações, é cauteloso com muitas coisas, porque Deus vai te dar sabedoria para isso. Quer ver, ó, aqui em Provérbios, do 1 ao 7, vou até ler, ó. O temor do Senhor é o princípio da ciência, e algumas Bíblias da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aquele que despreza a palavra de Deus não só será um insensato, como além de estar quase perdendo a salvação, é considerado como louco. Louco, doido, varrido, você não sabe o que está acontecendo. É como Jesus fala, louco! Hoje à noite vão pedir a tua alma. E aí? Você já imaginou? Você já pensou, irmãos? De repente você está dormindo, sossegado, sonhando com anjinhos, outro sonhando com criança, outro sonhando não sei com o quê, outro sonhando com altar, outro sonhando daqui, sonhos bonitos, mas lá, enquanto você está dormindo, sonhando, está Satanás lá. Eu quero a alma dele. Eu quero a alma dele. Você acha que ele não está lá pedindo? Não, porque, olha lá, está dormindo bonitinho, mas no outro dia ele vai acordar. Xingando os outros, tratando os outros, mentindo, roubando, se prostituindo, ele vai continuar a mesma coisa. Mas e aí, estava lá na igreja, lá, ó. Olha aí atrás, Deus. Estava lá na igreja. O pastor pregou, dormiu, ele fez oração. Satanás não é bobo. Ou você acha que ele não te conhece? Você acha que ele não me conhece? Cara que conhece, irmãos. O diabo conhece o ser humano, ó, muito mais tempo do que nós. Ele está desde o princípio. Desde o princípio. Ele conhece. Bobos somos nós, que achamos que Satanás é bobo. Abre comigo no Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 5. O aspecto que diferencia esses dois homens em suas casas é também a obediência a Deus, irmãos. É também a obediência a Deus. É o que diferencia. Por que às vezes dá errado para muita gente? Mesmo dentro da igreja. Ah, Deus. Oh, Deus, aconteceu isso. Eu venho na igreja, estou fazendo isso, mas está dando tudo errado. Aconteceu isso comigo, mas é claro. Por quê? Porque de certa forma, o teu alicerce não está na rocha. De certa forma, o teu alicerce está indo para areia, na terra. Está sendo de qualquer jeito. Está sendo de qualquer jeito.
Aí quando vem os problemas, a pessoa não vai conseguir vencer. Ela fica, sabe, até paralisada com as coisas, porque ela não vai conseguir nem achar o espaço para tentar resolver. Porque ela não está fundada naquilo ali. A salvação, irmão, é importante. Amém? Deuteronômio capítulo 6, versículo 29. Perdão, capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Vou ler. Olha só o que Deus fala, irmão. Pega isso para você. Olha só. Ele fala assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos, todos os dias, não é uma vez por semana, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Se você guardar a palavra de Deus, se você guardar os mandamentos de Deus, se você vai viver e temer a Deus, não só você será abençoado, mas também toda a tua casa. Amém, irmão? Casa. Toda a tua casa. Os nossos filhos que estão aí crescendo, os nossos filhos que estão aí crescendo, virando jovens e tudo, eles olham para nós, irmãos. Nós somos os espelhos para eles. Nós somos. Se eu viver uma vida de ruína, se eu viver uma vida de pecaminosa, se eu estiver, por exemplo, maltratando a minha esposa na frente dos meus filhos, batendo nela, surrando ela, fazendo isso, fazendo aquilo, e os meus filhos ver tudo aquilo ali, eles vão crescer com aquilo na cabeça. É ou não é? Nós que somos grandios, de certa forma, cada um de nós temos uma história para contar dos passados. Temos ou não temos? Nós temos. Nós temos. Se eu falar do meu pai, o que ele fazia com a minha mãe, eu vou longe. Mas eu assistia tudo. Eu assistia tudo. Só que existe casos que a pessoa, o filho, quando ele assista tudo aquilo ali, ele vai crescendo com aquilo ali, amanhã depois ele casa e começa a fazer pior ainda do que o pai fazia, ou do que a mãe fazia. Ele faz bem pior. Aí colocar porque eu nasci assim, porque eu sou assim, porque a minha família é assim, e as coisas sempre foi assim. Mas nunca foi assim. Não é o que Deus determina, não é o que Deus dá. Deus, ele promete apenas abençoar, irmãos. Abençoar. E se ele quer te abençoar, ele não quer abençoar somente você. Ele quer abençoar você e toda a tua família, toda a tua casa. Quando você ora na igreja, quando você busca a presença de Deus, quando você sente o alívio de dentro de você, quando você vai para casa, você está indo com luz. Você não está indo com as trevas, você está indo com luz. E quando você coloca os pés lá, irmão, é que você não vê. A gente não vê o lado espiritual. A gente não vê a esfera, né, na verdade, espiritual. A gente não consegue entrar dentro. Porque se a gente entrar dentro, aí você vê Satanás pulando para tudo quanto é lado, correndo, porque você está cheio de luz. Já chega abençoando, já acorda abençoando o dia. Vai fazer que nem o pastor na época. Eu estava tão ruim, tão mal espiritualmente, mas tão mal numa época, que eu dava bom dia para todo mundo, mas acordava e amaldiçoava o meu próprio dia. Era todo dia assim, todo santo dia. Todo santo dia. Hoje não. Hoje eu oro, agradeço a Deus pelo dia, pela chuva, pelo isso, pelo aquilo. Eu agradeço por mais um dia que está me dando. Porque eu não sei da minha vida amanhã. E nem nós. Amém, irmãos? Então não adianta a pessoa ser apenas ouvinte e não praticar a palavra. Ela precisa também viver a sua fé. Tiago, vamos lá comigo, rapidamente, quase no final da mensagem. Tiago capítulo 1.
Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, do versículo 22. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Amém? Vamos ver o que ele fala aqui. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por que Tiago fala sobre isso? Porque é aquela história, Senhor, Senhor, mas não faz o que Jesus manda. Senhor, me chama de Senhor, Senhor, como ele fala, não vai nem entrar no reino de Deus porque não faz o que eu mando. E é o que ele fala. Então, sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. É como se o pastor estivesse pregando algo aqui para você e você está aceitando a palavra, mas por trás eu não estou fazendo isso. Estão compreendendo? Aí eu me torno hipócrita. É fácil. Agora, se tem que obedecer a palavra de Deus. Aí tem gente que faz assim, você tem que ir lá na minha igreja. A pessoa sabe que a pessoa está passando mal. Não, mas você tem que ir lá na minha igreja. Lá tem culto de libertação. Vai lá que você vai ser liberta. Mas a mesma pessoa que fala não está liberta. É um discurso falso. Por mais que ela está avisando, por mais que ela está até convidando, estão compreendendo, irmão? Por mais que ela está até convidando a pessoa, mas o discurso dela seria um discurso falso, porque ela também precisa se libertar. Eu vou lá chamar uma pessoa, está cheio de demônio. Não, vai lá, irmão. Vai lá na igreja, tem o pastor, ele vai lá, faz o culto de libertação, faz isso, faz aquilo, vai nas casas também. Vai lá. Vai lá, eu te acompanho, te apresento para o pastor. Mas a pessoa também está cheia de demônio. É um discurso falso. Por quê? Porque ouve, mas não pratica. Ouve e não pratica. Aí Jesus fala, perdoa, não quer perdoar. Mas ela fala, Senhor, Senhor, mas não quer perdoar. Quer dizer, a salvação está assim, ó. Assim. Quase perdendo. Está desse jeito assim, ó. Balangando. Balangando. E Jesus só vai ficar olhando. Por que Jesus só vai ficar olhando? Porque ele observa que uns estão indo, está se regenerando, está buscando, está suplicando. A nossa vida tem que ser vida de súplica todo dia. Está suplicando, sabe? Está querendo, eu quero te encontrar, eu quero ter um compromisso com o Senhor, sabe? É que nem na sexta-feira que eu comentei. O Espírito Santo fica até um pouco entristecido. Por quê? Aí ele fala, aí o jovem fala, você é o amor da minha vida, eu te amo, para a namorada. Mas aí o Espírito Santo olha e entristece, porque até agora ele não fala, eu amo o Senhor mais do que a minha namorada. Eu amo o Senhor mais do que o meu namorado. Porque o Senhor é tudo na minha vida. Mas não. Ai, se eu perder o namorado, se eu perder a namorada, ai, se eu perder o meu casamento, a minha vida vai à ruína. Mas é claro, porque a tua vida está onde? Alicerçada na areia. Agora, se eu estou com alicerce ali, tá na rocha, minha namorada vai terminar comigo, meu Deus, o que eu faço? Aí o Espírito Santo fala, ore por ela, ore por ele. De repente ele mesmo fala, não é nem para você,
porque isso aqui está te tirando da igreja, está te tirando da minha presença. E assim vai. Estão compreendendo, irmãos? Por isso que eu falo até para os namorados aí, casalzinho de namorado. Quer um namoro abençoado? Segue o que está aqui. Porque senão Deus chega no meio e faz assim, ó. Para lá e para cá. Ou eu salvo os dois, ou eu perco os dois, ou um se perde e outro eu ganho. E aí? Estão compreendendo, irmão? Digam graças a Deus. Por isso que lá em 1 João, vou até ler aqui para vocês rapidinho, do versículo do capítulo 3, olha só. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Praticar a justiça é praticar a palavra de Deus. Aí ele fala, quem comete o pecado é do diabo. Não é pastor não, hein? Está na Bíblia. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Por isso que a gente ora. Ó Deus, desfaça essa macumba, desfaça esse problema na vida da pessoa. Ah, meu Deus, quebra todo o mal, desfaça toda a macumba. Porque isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para acabar com toda a obra das trevas. Amém, irmão? É pecador? É, mas não pratica o pecado, que é bem melhor. Porque todos nós aqui somos pecadores. Não tem esse negócio, não. Pastor não peca. O Papa não é pecador, ele é um homem santo. Já mentiu por dizer que não peca. Porque a Bíblia fala que não há justo nenhum. Todos somos pecadores. A diferença é que o pecador que não pratica o pecado, com aquele que é pecador e continua praticando o pecado. Ele não quer abrir mão do pecado. Ele não quer abrir mão. Aí eu gosto desse pecado, isso me satisfaz. Então Deus daí também não tem compromisso nenhum, nem de salvar uma pessoa assim. Porque o reino de Deus não entra pessoas pecando. No reino de Deus entra pessoas regenerados, libertos, transformados. Amém? Transformado. Cuide da tua alma, diga graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Lá no Tiago, novamente, se você não mudou o Tiago, fica aí mesmo no capítulo 1, para mim poder encerrar essa mensagem. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Então as duas casas passaram pela mesma tempestade, com chuva, ventos, enxurrada. E o que falta em muitos cristãos, sabe o que é? A perseverança. O que tem de gente que começou bem e no meio do caminho parou. Não perseverou mais. Desistiu de orar pelo marido, desistiu de orar pela esposa, desistiu de orar pelos filhos, desistiu de orar até por si mesmo. Desistiu. Ela não foi perseverante. Diz bem assim, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A paciência. Tenha, porém, paciência, sua obra é perfeita. Então a obra de Deus é perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Digam graças a Deus. Então a pessoa precisa de alicerce firme, que sustenta. A base deve ser Cristo representado pela palavra de Deus. Lá em Romanos, para me encerrar agora. Lá em Romanos, do capítulo 5. Vamos lá. Romanos, capítulo 5. Um dia a gente vai ter um telão aqui que a gente vai acompanhar pelo telão. Amém, irmãos? Um dia Deus vai levantar alguém para dar isso para a igreja. Em nome de Jesus. Romanos, capítulo 5, do versículo 3. Olha só, irmão.
E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação. Até nisso nós temos que glorificar a Deus. Nas lutas, nas tribulações, nas dificuldades. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência. E a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Se coloquem de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler uma passagem aqui, no 1 Pedro, do versículo 3. Deixa eu ver aqui. Versículo 3, versículo 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Se apartar do mal, irmãos. Se afaste das coisas erradas. Se afaste desses maus caminhos. Até, se possível for, se afaste de alguns amigos que estão te levando para as profundezas do inferno. Que está te levando a errar e a pecar contra Deus. Sabe por quê, irmão? Porque você já está na igreja. Porque para eles, tanto fez, tanto faz desagradar a Deus, eles não estão nem aí porque já estão no mundo. Então eles não correm perigo nenhum, sabe por quê? Porque a condenação deles já estão certa se eles continuarem daquele jeito e não se arrepender. Então, de certa forma, nem eles estão desagradando a Deus porque eles já estão no ato pecaminoso. Eles estão fazendo totalmente a vontade de Satanás. Agora nós não, nós temos que se afastar. Por que eu vou me afastar? Não que você vai cortar a amizade, mas simplesmente eu vou me afastar. Eu não vou mais, não, prefiro fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Não porque você virou um crentão. Você tem que chegar e dizer, porque eu não quero desagradar o meu Deus. Eu não quero desagradar o meu Senhor. Eu amo a Ele. É a mesma coisa o casal. É a mesma coisa, nós que somos casados. Se você ama de fato de verdade, a sua esposa e a esposa ama o marido, ele pode estar em algum lugar, pode estar trabalhando, a esposa trabalhando, sempre vai chegar um que é mais bonito do que o próprio marido. Né? Não vai ficar que nem eu, assim, já criando barriguinha. Aparece um lá de fortão, assim. Musculoso, né? Mexendo o peitão. Assim. Como é que é? O negócio aqui, pá. Pra tentar a esposa do homem. Mas se ela ama, o que ela faz? Eu vou me apartar do mal. Por que eu faço isso? Porque eu sou fiel. Se eu sou fiel a Deus e amo a Deus, então eu consigo ser fiel à minha esposa, o meu marido e amar. Amém, irmãos? É assim. Com Deus é assim. Por isso que é importante que a base do casamento é também com Deus. Se eu falo, eu amo a Deus e sou fiel a Ele, então significa que eu amo também minha esposa e consigo ser fiel a ela. Porque se eu não sou fiel à minha esposa, ou a esposa não é fiel ao marido, então significa que não está sendo nem fiel com Deus. Porque hoje ele pode dizer, eu amo a Deus, mas amanhã ele está dizendo, eu amo Satanás. Estão compreendendo, irmão? Então analise isso na sua vida. E a gente vai orar. Buscar um pouco dessa presença de Deus. Para você se tornar uma pessoa prudente. Um homem prudente. Uma mulher prudente. Um jovem prudente. Tudo que se for fazer, faça. Mas faça para a glória de Deus. Faça do melhor para você, irmão. É para você. Estão compreendendo? É para você. Digam graças a Deus. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar a presença de Deus. Aleluia. O homem
homem que ouve a palavra de Deus, é como aquele que sobre a rocha edificou, caíram as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento e enfureceu, mas ele é firme, sobre a rocha permaneceu, e aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu, e sua vida destruiu. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Seja este homem prudente, meu amigo, minha amiga. Aleluia, Senhor. A palavra de Deus, é como aquele que sobre a rocha edificou, caíram as chuvas e o rio transbordou, sopraram os ventos e enfureceu, mas ele é firme, sobre a rocha permaneceu. Cante para ele, diga: e aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Fala com Deus aí no seu lugar, meu amigo, minha amiga. Edifica agora a rocha, porque essa rocha é o Senhor Jesus. Edifica a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre este alicerce, sobre esta rocha, que é o próprio Senhor Jesus. Ah, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje, meu Pai, fazem as coisas do jeito deles, da forma deles, mas eu peço ao Senhor
Que nós sejamos prudentes, meu Pai, acerca da Tua palavra. Que nós sejamos, meu Pai, prudentes acerca dos Teus mandamentos e também dos Teus estatutos. Senhor Jesus, mesmo sendo falhos e pecados, mesmo, meu Pai, sendo um homem cheio de falhas, queremos edificar a nossa vida sobre o Senhor. Queremos edificar a nossa vida na Tua presença. Fala com Ele. Busque a presença de Deus na tua vida, meu amigo, minha amiga. Porque há pensamentos que são orações. Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma está de joelhos. Então busque a Ele. Busque a presença do Espírito Santo em sua vida. Adoramos a Ti, Jesus. Louvamos a Ti, porque Tu és o nosso Deus, a nossa rocha. O Senhor é o nosso escudo, é o nosso libertador. A minha alma anseia pela Tua presença. A minha alma anseia, meu Pai, pelo Teu Espírito. Aleluia, aleluia, Senhor. Glorificado seja o nome do meu Deus, o Senhor de Israel. Fala para Ele, meu amigo, minha amiga. Faça aliança com Ele. Resolva a sua vida com o Senhor Jesus. Lembra da nossa primeira canção? Espírito, Espírito, desce como fogo, porque Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Oh, cantará, chabaralá, sabaraci, canterei, chabarahaya. Aleluia, Senhor. Glorifique a Deus, buscando a face do Senhor. Sinta a presença do nosso Senhor Jesus. Glorificado seja o nome de Deus. A nossa alma anseia por Ti, Jesus. Oh, meu Pai, derrama da Tua presença, meu Deus. Derrama do Teu Espírito na vida dos Teus servos que aqui se encontram. Vem, Jesus. Faça morada, meu Pai, em cada casa que aqui se encontra. Porque o nosso coração, meu Deus, é o Teu altar. A nossa vida Te pertence. Tu conheces o nosso coração, esquadrinha também até os mais profundos dos nossos pensamentos. Senhor Jesus, todos nós aqui somos cientes que precisamos fazer mais para o Senhor. Eu digo todos nós. Todos nós somos cientes que devemos fazer muito mais além do que se possa imaginar. Por isso que Jesus te ama, meu amigo, minha amiga. É Ele que transforma a tua vida. É Ele que vai fazer você crescer espiritualmente. É Ele que te dá paz, é Ele que te dá uma nova vida, é Ele que realiza até os seus sonhos. Mas é preciso que você venha
colocar a tua vida sobre esta rocha, viver com prudência, viver uma vida sensata diante de Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Ah, meu amigo, minha amiga, quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força da sua alma, todo o universo conspira ao seu favor. Veja, não há nada que possa ir contra você. Não há nada que possa ir contra você quando você coloca a tua vida na mão de Deus. O universo todo vai conspirar ao teu favor. Pode se levantar contra você, pode tentar te destruir, pode querer puxar o teu tapete. Mas quando você está com a tua vida sobre essa rocha, que é o Senhor Jesus, não há como te derrotar, meu amigo, minha amiga. Você é o vencedor, você é uma vencedora, você nasceu para vencer, nasceu para glorificar a Deus através dessa vitória. O teu gigante já caiu por terra há muito tempo. Os teus problemas já caiu por terra há muito tempo. Então glorifique a Ele. Busque a presença dEle. Porque tudo é para Ele. Tudo é dEle. Tudo é para Ele. Porque você é dEle. Você pertence a Ele. Senhor Jesus, todas estas almas são tuas, Senhor. São almas preciosas, meu Pai. Mais preciosa do que o ouro de Ofir. Mais preciosa do que todas as riquezas desta terra. Cada uma dessas pessoas são almas preciosas para o Senhor Jesus. Almas que Satanás quer arrebatar, almas que ele quer levar, meu Deus. Mas essa pessoa te quer, Jesus. Este homem te quer. Esta mulher te quer. Este jovem te quer. Todos eles querem ser a tua noiva. Ah, Senhor. O Senhor é o nosso noivo. A igreja é a noiva de Cristo. E Ele já falou que vai vir buscar a noiva dele. Case com Jesus, meu amigo, minha amiga. Se você consegue dizer para o namorado, para a namorada, eu te amo, você é o amor da minha vida, fala isso para Jesus também. Senhor, eu te amo. O Senhor é o Senhor da minha vida. Desperta o sorriso do Senhor Jesus para a tua vida. Aleluia, Senhor. Derrama, meu Pai. Derrama na vida dessas pessoas, meu Deus, as bênçãos do Senhor. Como esta chuva, uma chuva, meu Pai, que não tem parado, mas tem abençoado toda a terra dessa cidade de renascença. Ah, Espírito Santo, derrama, meu Deus, derrama. Por isso, meu amigo, minha amiga, orar não é pedir. Orar é a respiração da alma. Como o corpo que se lava não fica sujo sem oração, ela se torna impuro. Ore a Deus. Não espere pelo pastor.
Sinta a presença de Deus aí no seu lugar. Sinta o Espírito Santo envolvendo a tua alma, envolvendo o teu espírito. Sinta Ele aí, meu amigo, minha amiga. Aleluia, Senhor. Aleluias. Aleluia, 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 aleluia. Por isso que lá em 1 Pedro, do capítulo 4, do versículo 7, através do Espírito Santo é falado de que já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Lá no céu, meu amigo, minha amiga, tudo já está determinado. E se de repente já está escrito que hoje à noite é o teu último dia, de repente já está escrito que amanhã é o meu último dia, mas é coisas que estão em oculto, que só Deus sabe, mas nós não sabemos. Mas uma coisa é certa: se morrer com Jesus, vai para a vida eterna. Se morrer sem Jesus, vai para a morte eterna. E não terá mais volta. Porque no momento vai operar a justiça de Deus. Porque Deus não trabalha com sentimentos. Ele olha para a fé. Ele não quer saber se a pessoa é gorda, é magra, não. Ele olha para a fé. Diga assim: Senhor Jesus, a minha vida é para te glorificar. A minha vida é para te servir. Senhor Jesus, me ensina a te adorar. Me ensina a te buscar. Me ensina a caminhar na fé. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que crêem, digam amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Amém, irmãos? Então seja esse alicerce, irmãos. Ame a Deus acima de tudo. Graças a Deus. Palmas para Jesus novamente. E os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus.